Eu não sei se foi de propósito, o pessoal que não está furando greve resolveu abonar, enfim, não sei. O que a gente pode tirar dessa passeata? Cumpriu algum papel? Eu acho que cumpriu. Que papel? A maioria dos que estavam na passeata eram de servidores. A grande maioria que compuseram a passeata lá desde o portão eram de servidores. Isso quer dizer o quê? Valeu, bem. Isso quer dizer o quê? Que o nosso segmento mostra que está disposto a fazer, a se movimentar, está disposto a participar das atividades. Eu acho isso um ponto muito positivo. Quero agradecer a todo mundo que aqui está. Foi muito importante a participação de todo mundo. E na hora que nós chegamos na administração, além da gente ter assim, um certo sentimento de compaixão, né, eu posso dizer assim, com os nossos colegas que estão trabalhando e furando a nossa greve, acho que foi importante a gente levar o comunicado, levar o braço, estender a mão, dizer a eles que enquanto eles estiverem trabalhando, ao contrário, quando eles vierem para o nosso movimento tende a ficar mais forte, mais concreto. O diretor estava lá nos ouvindo. Ele não falou, ele ficou lá quietinho nos ouvindo. A gente não fez, nossa passeada foi completamente pacífica, não teve problema nenhum com ninguém, não tivemos nenhuma rusga com ninguém. E acho que um outro ponto positivo a se tirar é que o diretor ouviu as nossas reivindicações, o diretor viu a nossa passeata, o diretor viu que na nossa passeata tinha muitos funcionários. Então, se algum momento o reitor ligar aqui e falar: Zé Carlos, como é que estão as coisas aí em Marília? Olha, os funcionários estão fortes. Tinha bastante funcionário numa faculdade que estava esvaziada. Eles se propuseram a fazer a passeata independente da faculdade cheia ou não, independente da administração funcionando ou não, independente da administração estar com quase todas as portas trancadas, as pessoas trabalhando lá dentro. Não abriram nem para nos ouvir, mas enfim, eu acho que a gente tem que tirar pontos positivos disso. Eu fiquei um pouco chateado assim, porque a atividade também era para os professores. Para eles irem conversar com alguns professores que estavam dando aula, os professores estavam nos departamentos, eles não se colocaram no sentido de conversar com esses professores, mas a parte dos funcionários do que o comando tem a dizer, aqui o meu comando dizer que foi muito proveitoso, um ponto muito positivo. Agradecer a todo mundo que veio, demonstrou que a disposição dos funcionários é muito grande. Valeu, pessoal. Queremos agradecer ao Pedro Caetano pelos informes e ao ato de Costa aqui. Temos também o ato de hoje, né? A manifestação de hoje, a inauguração do Bom Prato, né? Com a presença do governador. Quem está falando sobre o ato de hoje? O Pedro Caetano também? Vamos contar a palavra do Pedro Caetano para falar sobre o ato de hoje. Bom, sobre o ato de hoje. Quem não sabe, o Alckmin esteve aqui hoje para inaugurar algumas obras públicas, né? O cimentor ali no HC, depois ele foi ao Bom Prato, depois ele veio aqui no Cavalar e inaugurar umas casinhas. A gente aproveitou, a gente soube isso um pouco em cima da hora, que o governador aqui estaria. Infelizmente, não conseguimos trazer isso para uma assembleia, para poder convidá-los, explicar o que a gente queria, foi tudo meio em cima da hora, a gente pede desculpa. A gente pede desculpa nada. Na verdade, não tivemos tempo, calendário, tempo hábil, enfim. A gente tentou, por e-mail e no contato pessoal, quem a gente conhecia, quem a gente tinha no Facebook, quem a gente tinha no WhatsApp, tentar chamar o pessoal. Enfim. O ato a gente começou panfletando no terminal às 9h30 da manhã, a gente chegou no terminal. Assim, a panfletagem foi rápida, porque como a gente tinha combinado com alguns servidores de encontrá-los no correio, então das 9h30 às 10 ficou muito em cima. Mas enquanto a gente conseguiu panfletar, nos ônibus que pelo menos eu e a Bruna conseguimos entrar, a receptividade estava muito grande. Ninguém questionou, ninguém, como parece, chamou a gente de vagabundo, de privilegiado, ou essas coisas que a gente acha que as pessoas pensam da gente. Muito pelo contrário, eu ouvi muitos elogios. Eu ouvi um elogio de uma mãe com uma filha falando: parabéns para vocês estão ensinando minha filha a lutar. Fiquei muito contente. A gente entrava nos ônibus, pedia licença, entregava o panfleto explicando quem nós éramos e o que nós estávamos fazendo, porque estávamos em greve, enfim, convidando eles para a manifestação em frente ao Bom Prato, às 11 da manhã, que foi a hora que o nosso governador chegou. Ele chegou, a gente permaneceu. O Bom Prato está ali você sabe onde é que está, né? Naquela rua, eu esqueci o nome daquela rua. A gente ficou na calçada da frente. Na hora que ele entrou, a gente ficou fazendo palavras de ordem, fazendo barulho, falando no megafone, tudo muito pacífico, tudo muito tranquilo. Mais uma vez, quero agradecer a todos os servidores que lá estavam. A gente achou que pelo
pelo calendário, a gente não ter conseguido convidar as pessoas, não apareceriam muitos, apareceram. Esse é a Camila, o Léo, a Sandra, o Sr. Armando, a Leila, a Maria, enfim. Esqueci de mais alguém. Os 12 ou 13 funcionários. Os 12 ou 13 funcionários ao todo. Na manifestação de pelo menos umas 80, 100 pessoas, porque algumas pessoas de Marília que estavam perto da manifestação ficaram junto com a gente, gritaram junto com a gente, então a manifestação foi tranquila, foi muito pacífica e a gente tira de positivo que a gente conseguiu, que nosso objetivo era o quê? Ir lá entregar um documento para o governador, pedindo para ele forçar os deputados estaduais da LESP a aprovar o aumento do repasse do ICMS para a gente. A gente entregou um documento para ele, o DOT, o professor fez isso. E o nosso outro objetivo era criar uma comunicação com a população de Marília, né? Mostrar para a população de Marília por que a gente está parado, por que a LESP sempre entra em greve, a greve desse ano tem a ver com o quê? Enfim, eu acho que esse ponto também a gente alcançou, foi um ponto conquistado, porque em nenhum momento também alguém passou criticando, xingando, ou algo do gênero, muito pelo contrário, uma grande parte da população estava do nosso lado, acho que a gente conseguiu dialogar. Aconteceu um fato, que foi que o governador, na hora dele sair, ele queria sair do contrato, e ele disse que ia negociar, ia chamar 3 representantes para conversar, um funcionário, um estudante e um professor aqui da Unesp. Aconteceu uma leve rusga entre as pessoas que estavam na manifestação, porque os professores queriam entrar para negociar, e uma parte dos estudantes e dos funcionários que a gente estava meio perdido, que estavam conseguindo se encontrar muito bem, não sabia muito bem o que fazer. No fim, ninguém entrou. E foi bom que a gente não entrou, porque na verdade ele queria o quê? Ele colocou como impositivo a gente entrar para negociar e a manifestação sair da rua. Porque teve um momento da manifestação que a gente entrou na rua, porque estava, enfim, era necessário avançar, porque senão ele não ia nos ouvir. Tinha uma faixa na frente, muita gente lá dentro, então a gente teve que avançar um pouquinho. Então ele falou assim: eu chamo vocês para negociar, para conversar, se vocês saírem da rua. Parecia bonzinho, né? Mas não era. Na verdade ele queria que todo mundo saísse da rua, ficasse bem longe para ele sair rapidinho. Porque na verdade ele não nos recebeu. A gente tirou, as pessoas se colocaram para fora e ele aproveitou e saiu pela outra porta. Ainda assim o pessoal conseguiu ir até ele, dar uma provocada, que podemos dizer. Ele montou no carro rapidinho, saiu falando tchauzinho e foi embora. Porque a gente tira o comando de greve que estava lá, a gente pode tirar de positivo, acho que quem quiser estava lá fazer algum tipo de fala. Tirar que um momento muito positivo, que os 2 objetivos que nós tínhamos, que era entregar o documento ao governador, foi feito, e estabelecer esse diálogo com Marília, panfletando, gritando palavras de ordem, levando faixas, explicando o motivo da nossa greve, acho que foi conquistado. Eu acho que foi muito positivo, parabéns para quem foi, agradeço mais uma vez a todos os funcionários que lá foram, estava muito sol, estava muito calor, foi muito cansativo, mas foi muito proveitoso. Parabéns para todo mundo que estava lá. Duas coisas, gente. Eu queria falar aqui sobre o ato que a gente fez aqui quarta-feira. Saiu no Diário de Maria. Diário de Maria ou Diário Mariense? Diário de Maria. Saiu, a reportagem ficou bacana. Tem umas fotos do ato lá. Teve muita distorção, foi legal. Eu ajudei a divulgar, tá? Para fazer barulho. Reforçar o agradecimento que o Gaetano fez para quem veio. Teve bastante peso de funcionário, foi legal. E sobre o ato de hoje, eu queria dizer que está todo mundo de parabéns, porque a gente não teve tempo hábil para fazer divulgação e tinha uma quantidade boa de pessoas, tinha uma quantidade maior que eu esperava de funcionários. E a gente fez muito barulho, isso foi muito legal, tinha TV filmando, tinha muita foto, então vai dar uma repercussão, marcou presença, mostrou que Marília está fazendo barulho junto com o restante do estado. E reforçar, gente, que agora a gente tem que centrar forças e pegar coragem, se organizar para pegar esse ônibus segunda-feira, para participar desse ato na terça, que a gente precisa fazer volume lá em São Paulo para pressionar. A gente vai entrar em julho, a gente sabe a dificuldade que tem, muita gente entra de férias. Então vamos todo mundo se esforçar para participar e encher esse ônibus. Obrigada. O que eu ia falar um pouco, a Nossa falou, né? Que a gente não esperava que tivesse adesão por conta do tempo. Apesar de ter encaminhado o convite para o grupo, ter colocado no Facebook, outras unidades curtiram e falaram a respeito desse convite e tal. Mas a gente também não esperava tantos funcionários. E falar
TV, acho que mais de uma, né? Falou TV. Falou? Então, e isso mostra pra gente, né, que mesmo assim, mesmo com um tempo curto, mesmo tendo sido tão difícil divulgar, a gente ainda conseguiu. Imagina se a gente se programar e se organizar para isso, né? A repercussão vai ser muito maior. E cada evento que está tendo em cada unidade está indo para o Face lá no Sintonesp, no Facebook, né? Então as outras unidades também estão sabendo, assim como as fotos, a foto que a gente divulgou no aniversário, outros fizeram, não sei se vocês têm acompanhado, mas é muito rico a rica discussão que está acontecendo no Facebook e as notícias que estão sendo postadas lá. Então é legal o pessoal dar uma olhada. Não, é só falar que passou na Globo. Mas passou o quê? Passou bem, mal? Não, só falou, né? Os funcionários da docência da Unesp fizeram protesto, a inauguração do contrato. Mas foi tudo normal. A palavra continua aberta graças a esses dois itens, né? Eu deixei para ver a palavra depois, porque como os dois são atos, né? Tanto de quarta-feira como de hoje, então quem quiser fazer uso da palavra, então faça uso da palavra à vontade. Que a palavra está aberta para o ato de quarta-feira e a palavra está aberta para o ato de hoje. Alguém quiser fazer uso da fala, pode manifestar aqui, ser uso da fala. Então nós agradecemos aos companheiros que falaram, né, eles representando, aos companheiros que já estiveram, né, e na quarta-feira também o companheiro que nos passou informe em relação à quarta-feira. Bem, nós agora estamos nessa pauta do item em que nós podemos agradecer ao senhor Alberto, nosso coordenador político. Sabemos que a agenda dele é cheia, porque ele visita os campos, as unidades, né? Está sempre visitando, ele não descuida, né, dos campos, dos companheiros, né? E em São Paulo, nós estamos sempre vistos que lá no Conselho, nas nossas reuniões do Conselho de Diretores Cidades, o senhor sempre tem que estar falando como está lá, tudo bem, está passando problema, encontrando alguma dificuldade, sempre está nos ajudando, nos dando assim uma assessoria mesmo, nos dando assim uma orientação, né? Está sempre nos orientando ali, chega cada um conversando individualmente, cada diretor de base. Então, nós queremos agradecer ao senhor Alberto por isso, né? Por sempre nos ajudar, nos orientar e sempre procurar saber, se inteirar como estão as unidades, como estão os campos, como está a nossa luta. E temos também o companheiro Cláudio, do campo de Sorocaba, que está conosco também, estaremos ouvindo, né? Algo mais. Mas queremos agora passar a palavra para ouvir a exposição do senhor Alberto, nosso coordenador político. Senhor Alberto, a palavra. Obrigado, senhor. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar os trabalhadores aqui do Campus de Marília, né? A organização, a mobilização, né? Como tem sido feito aí, não só nesse momento, mas nos últimos anos, que deixa a gente aí, né? Satisfeito, né? Pela guerrilha que vocês estão, não só nesse momento, mas em todos os momentos que são chamados a participar, né, da nossa mobilização. Fatos como esses, né, atos como esses estão acontecendo também em outras unidades. Eu percebi que esse ano, de forma diferenciada, né, o nosso pessoal entendeu mais o recado, não só nas atividades de São Paulo, como também das atividades nas unidades, né? Indo não só para dentro da nossa universidade, mas indo para fora, né? No centro da cidade, divulgando para toda a comunidade. Isso que o Becker falou, né? A compreensão da população em geral hoje, por conta da nossa mobilização, é diferenciada, né? Não é aquela mais que são um bando de vagabundos que estão aí reivindicando coisas absurdas, né?
Não, a gente não tem lutado só pelo nosso, né? Pela questão salarial, mas sim por uma educação pública de qualidade para todos, de forma geral, não só das universidades. Tanto que essa reivindicação que a gente está fazendo na Assembleia Legislativa não é só das universidades. Tem lá o percentual estipulado para as universidades, mas a gente luta com um percentual de 33% da arrecadação como um todo para toda a educação do Estado de São Paulo, né? Aí tem os percentuais para cada, né, para o ensino médio, né, fundamental e médio e superior. E aí o Centro Paulo Souza também. Então, a população tem entendido isso, não nos tem chamado mais de, né, vagabundos, já tem panfletado, não só em São Paulo, como nas cidades que eu já falei, das normas de tem Unesp, e o pessoal tem entendido. E mais, algumas rádios que a gente considerava realmente pessoalmente aproveitadores, né, bem de direita, que acabam prejudicando o nosso movimento ainda, esse ano de forma diferente em algumas unidades. Vou citar um exemplo de Botucatu, né, que é bem, pessoal bem de direita, bem complicado a gente lidar com a mídia lá, mas entendeu a nossa reivindicação desse ano e ainda faz as críticas agora ao governador, ao reitor, porque com essa proposta de zero para reajuste para os trabalhadores, eles estão entendendo que não só prejudica os trabalhadores da universidade, como também a cidade, né? A cidade deixa de certa forma, de acompanhar uma arrecadação de um grupo de pessoas, de moradores daquela cidade, por conta do não reajuste, né? Então, assim, também há um prejuízo para a cidade. Por outro lado, não só nessa questão financeira, né? Mas na questão política do que vem acontecendo. Eles sabem, como nós sabemos, que não é bem verdade isso que estão divulgando por aí, né? Esses valores, essa planilha de que o comprometimento está lá em cima, que está chegando em mais de 100% na USP, o nosso em 95%, o Unicamp em 96%, e eles sabem que isso é balé uma furada. Então, não estão conseguindo enrolar ninguém mais com essas falas. E aí, no geral, sabemos que a universidade tem um dinheiro aí que não prestam conta, não apresentam, mas a gente sabe que tem, né? Então é isso, e o que nós estamos reivindicando não é nada além daquilo que nos é de direito e é justo, né? A nossa reivindicação não tem nada de absurdo. Então, estamos, de certa forma, desmascarando, né, aos nossos gestores e também ao governador, que tem dito aí, né, na mídia, de forma geral, que as universidades têm dinheiro, se tem dinheiro, mas também não cumprem com a parte dele. Quanto das expansões, quanto das criações de cursos e tudo mais, não repassa mais nada além daquele percentual já repassado há anos, né? Então, a gente tem conseguido divulgar de forma geral para toda a população o que vem acontecendo no estado de São Paulo, principalmente nas universidades. Terça-feira, como já colocado aqui, um dia muito importante para a gente. Por dois motivos, né? Na parte da manhã nós vamos fazer um grande ato, pretendemos fazer um grande ato com concentração a partir das 11 horas até as 2 horas em frente à nossa reitoria. Por que em frente à nossa reitoria? Porque lá, além de a nossa vice-reitoria em exercício, ela é a presidente do PROESP. Se ela quiser agendar uma reunião, independente se um deles não quiser, ela pode agendar uma reunião. Ele pode mandar quem ele quiser, se ele quiser comparecer, pode mandar um assessor, quem quiser. Dois não dá para faltar, mas se faltar, não tem problema nenhum. Então ela pode fazer essa convocação, um agendamento de reunião de negociação. Mas vocês têm acompanhado, não vou aqui pegar isso, mas o que tem acontecido. Por último, marcou reunião com a gente, fora do UESP, no dia 13, e em cima da hora, né, desmarcou e por telefone, ligando para a nossa assessoria jurídica, nem foi para a coordenação do Fórum das Seis. Bem assim, um descaso total, e alegando algumas coisas que já estavam acontecendo já há algum tempo, mesmo antes da nossa discussão com essa, né? Algumas ocupações do presidente. São assim, sem justificativa, né? Então a gente precisa reforçar esse ato em São Paulo. Precisamos mais uma vez, pedimos aqui o sacrifício, mais uma vez o sacrifício nosso, para que a gente consiga levar muito mais gente para lá dessa vez nesse ano. O segundo, a partir das 15 horas, né, na Assembleia Legislativa, onde a gente entende que vai estar sendo votado
a LDO. Né? Esse ano, o Fórum da Cheia tem feito lá um trabalho também, junto à Assembleia Legislativa. Nós tivemos, antes de ontem, conversando com algumas lideranças, né? Por exemplo, a relatora do projeto aí da LDO desse ano, a gente conseguiu conversar com ela ontem, e ela, de certa forma, recebeu bem a nossa proposta, né? De mudança para as universidades na LDO. Ela acha que talvez não dê para aumentar o percentual, mas dá para mudar a regra conforme é hoje, né? Como é que funciona a regra hoje? Nós recebemos, repassado para a universidade, a parte 957, do líquido da arrecadação total. Ou seja, tem uma arrecadação total do ICMS, desconta tudo, mais um pouco, depois vem o percentual para a gente desse líquido. Na nova proposta, né, na nova propositura, é que venha o 9,57 do bruto, sem desconto, como é feito para os municípios, né, justamente só para as universidades, que é feito da forma líquida. Então, assim, vocês terem uma ideia, se a gente pegar de forma bruta, do bruto, nós teremos aí um repasse de mais ou menos 460, 500 milhões a mais para as universidades por ano. Então, assim, já é um dinheiro que nós estamos deixando lá no Estado. Então, assim, então é importante que a gente faça um movimento. Claro, mas claro, proposta de percentuais maior, né? E o Fórum apresenta uma proposta de 11,6% para as universidades, né? E 2,1% para as coisas. Mas, se não mudar o percentual, pelo menos essa proposta de mudança do texto, a gente já tem aí um avanço, já é um avanço. Papel esses que deveriam ser feitos também pelos reitores, né? Que reclamam que não tem dinheiro, mas infelizmente não vão lá brigar com o governador, não vão bater de frente com o governador. Por que será, né? E aí, mais um questionamento para ficar aqui para nós: por que será o 0%? Mais uma vez, né? Depois de 10 anos, em 2004, lembram vocês, os mais antigos aí, de 7 zeros seguidos, né? E por coincidência também, quem é o governador da época? Coincidência ou não? O mesmo de hoje, né? E coincidência ou não, no ano eleitoral novamente, né? Será que ele está querendo que a gente banque a campanha deles ou não? Segundo, que a gente tem que analisar, né, nesse diferencial desse ano, vocês devem ter visto na Folha de São Paulo que o secretário Souto coisa assim, tem de sempre, né? Nós podemos talvez aumentar o repasse para as universidades, desde que haja mais abertura de vagas, cursos e tudo mais. Pô, o que fizeram até agora? O grau de uma unidade experimental, né? E quem está trabalhando hoje não tem culpa do que aconteceu. Mas nós já alertávamos lá atrás o que ia acontecer. Mas, enfim, o que se precisa, né? E aí eu falo de alguns reitores, inclusive, que já passaram, é de um bom administrador. Não de aumentar o percentual, porque nós vamos contra. O percentual que tem aí já está bom. Mas de bom administrador, quem disse isso, e dizia isso em alto e bom som para todo mundo, era o Herman, né? Ele dizia isso, não precisa aumentar o percentual, mas sim de um bom administrador. E, infelizmente, ele também não é um bom administrador porque a justiça embargou as contas dele durante o mandato dele. E aí, como é que funciona isso, né? Então, de bom administrador também nós estamos cheios, né? Nessa universidade, sabe que não funciona direito. Funciona talvez para alguns, não por um grupo, que está lá no comando e que não abre essa caixa preta de jeito nenhum. Só para vocês saberem, terem uma ideia dos números, nós ficamos aí, um colega nosso da USP, né? Docente, representante da Associação dos Docentes da USP, disse que o valor fora, o orçamento do Estado que vem para as universidades por fora, né? Os projetos, aí, as empresas que mandam para a universidade, é quase um outro orçamento daquela universidade. Ou seja, em torno de 4 bilhões de reais. Se a gente pegar esse dinheiro que está lá, que não é orçamentário, segundo ele, não é orçamento, mas é financeiro, pode ser usado de alguma forma, e colocar no pacote, no montante da USP, o comprometimento deles com certeza vai para baixo de 60%. Não é esse comprometimento, 105%, 106%, conforme for colocado. E nas outras duas, o Unesp e o Unicamp, não é diferente. Estão fazendo um comprometimento em cima de um orçamento que vem do Estado, que vem do Estado,
mas não colocam esse outro pacote que a universidade recebe por fora aí durante o ano. Né? Tanto que o Rogério ele apresentou lá, está lá no site da universidade, Isso, o site da nossa universidade, que o comprometimento, nós pegamos lá o comprometimento dos últimos 15 anos. Na média ficou em 76%, comprometimento com o pessoal e reflexo. Não esse valor absurdo que está colocando aí de 90, no ano passado, que foi de 92,6%, e lá está colocado, lá no site da universidade, 79% de comprometimento com o pessoal e reflexo. No anuário estatístico, isso. Está lá no anuário estatístico, isso nós estamos falando. Então, peraí. Quem é que está falando a verdade? Por último, a reitora ainda perguntou para nós, vocês falam uma coisa, né, os números. Nós estamos falando outra. Onde é que nós vamos ver os números exatos, né? Onde estão os números exatos? Aí o João Chaves da Universidade respondeu para ela, olha você, os números exatos estão lá no anuário estatístico da sua universidade, é só olhar lá. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de saber os números, não de acompanhar, porque tem uma assessoria aqui, peraí. O reitor, o que ele é? Ele tem que, no mínimo, estar sabendo para informar a sua comunidade o que está acontecendo. Aí não tem informação. Isso ela repetiu várias vezes, não foi só uma vez, não. Eu não sei se é inocência ou se é falta de conhecimento mesmo, né? De um administrador. Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque, assim, a nossa luta, nós estamos reivindicando aquilo que é justo, estamos fazendo a nossa luta, não vamos abrir mão dela, das nossas reivindicações. Vamos até chegar lá onde a gente quer chegar. E não é essa justificativa por falta de dinheiro, que não tem dinheiro, é furada. Mais uma vez, tanto é furada que, não sei se aqui a diretoria divulgou, uma última reunião que teve aí com os diretores, a reitoria teve com os diretores, soltou uma nova planilha, né? É uma planilha de comprometimento de 90 e tantos por cento, 95%. Nós questionamos, colocamos essa planilha de 79% do ano passado e esse ano também ia beirar isso. Aí o Rogério solta uma outra planilha de meio termo, né? Nem chega na nossa, mas também não está naquele comprometimento absurdo que vai jogar para baixo. Como é que pode? E aí, mais um dado importante que ele disse nessa reunião, eu estou falando isso disso, porque o Cláudio, o coordenador lá da unidade, estava presente nessa reunião e conversou com eles depois da reunião. Tanto que, antes da reunião acontecer, pediu para o Cláudio Lucas, né? Os números, pediu para que a gente fizesse apresentasse, né? Quais seriam as dúvidas, as diferenças que no prático da Unesp. O Lucas e o Cláudio fez, ele levou esse questionamento, e após esse questionamento é que ele soltou essa nova planilha, diferente daquela primeira que ele tinha soltado. Então, assim, todos os diretores receberam essa planilha, só que muitos diretores não divulgaram para a nossa comunidade. Olha como é que é isso. Ué, se existe uma planilha que diminui o comprometimento, por que não mostrar para a gente? Eu recebi porque a diretora lá da Faculdade de Ciências, né, de Bauru, assim que ela chegou, ela já divulgou para todo mundo. Eu acho que não era para ser divulgado, porque eu não vi outros diretores divulgando. Esse ainda, do lado do Sorocaba, ainda levou para a discussão com ele. Então, veja, um outro ponto importante é que o Rogério está dizendo, ele disse isso há 15 ou 20 dias atrás, que tinha lá 2,5 folhas em caixa, né? 2,5 folhas, pegando cada folha 150, 160 milhões, 430, 400 e pouco, né? Que tinha em caixa. Nessa reunião, a reitora disse que tinha 800. Não era os 430, 440. Não, tem 800 milhões em caixa. Aí perguntaram para ele, é isso mesmo, Rogério, né? Aí ele disse que ele respondeu, bom, se ela está dizendo, né? Bem que assim, sem campo, porque ele é assim. Quando nós questionamos na frente da reitora, dos seus assessores, do fórum da CEI, dizendo que os números do Rogério estavam errados, né? Que não batiam, que ele estava fazendo por sacanagem, apresentando números furados, a reitora olhou para ele e disse assim para a gente, mas aqui não é o fórum adequado para a gente falar sobre isso. Pô, o fórum adequado, em frente à reitora dele, né? A nossa reitora e o fórum da CEI, onde é o fórum adequado? Então, assim, eles escondem os dados, mas ficam quando alguém, e ela, como eu disse, na inocência dela, ou, para não usar outra palavra, né? Abriu a boca. Mas a gente sabe que tem mais. A gente sabe muito bem que tem mais, tanto que o ano passado vocês viram denúncias, inclusive, do próprio deputado que tem acesso à universidade, porque eles têm até a senha, né? Para acessar as contas da universidade. Eu não ia falar besteira. Então, assim, falta de dinheiro não é. Essa história que a gente, mais uma vez, tem que bancar a sacanagem deles da administração, o que eles fazem de errado, a gente vai ter que bancar os nossos salários. Não dá. Não dá para ser assim. Então, nós temos que estar firme na luta. E esse dia, no dia
no dia 1º, é muito importante para a gente reabrir a discussão de negociação. Né? Não dá para ser consultado agora, vocês devem ter recebido também, o comunicado do ESP número 3, dizendo que o ESP propõe, olha, criar um grupo de trabalho, que é importante porque esse assunto também está lá na nossa reivindicação, né? Cabe lembrar que não é, o ESP está fazendo nenhum, está lá na nossa reivindicação, né? Que a gente discute a isonomia nas universidades e assistência de permanência estudantil, não está lá na nossa pauta? Claro que está, para se montar os grupos. Achamos importante. Mas aí, na sequência, o que eles colocam? E abre-se uma discussão de pauta específica nas universidades a partir da manifestação favorável do fórum. Vocês querem saber se o fórum foi comunicado sobre isso? Não. Jogou no geral, que é justamente o que eles têm feito desde o início. A reitora tem falado em todas as reuniões de que as entidades sindicais não querem discutir, elas chamam para discutir pauta específica e as entidades sindicais do NES e do NES não querem negociar. Conversa, nós já dissemos para ela em 2 reuniões, professora, nós queremos discutir a pauta específica, mas depois da campanha salarial, que é de praxe a gente fazer por vários anos, inclusive com um aval deles, porque eles nunca negociaram com a gente antes da campanha salarial a pauta específica. Mas o STU já protocolou, já está negociando, conversa furada também. O STU já protocolou, mas não está negociando, porque só vai negociar com as campanhas salarial. Tanto que o próprio reitor lá, no entrevista que deu, disse isso. Então, o que o gestor, o que a nossa reitora está fazendo é tentando jogar a categoria contra a entidade, né, para desmobilizar a nossa mobilização. Então, nós não arredamos pé disso e não vamos abrir mão. Se perguntar, vocês não querem discutir pós-específico? Nós queremos. Mas, como nós sabemos, que a gente leva depois para a nossa aposentadoria salário. Os benefícios é muito importante, nós vamos atrás deles, mas não vamos levar depois. Estamos brigando para isso, mas não sei se a gente vai conseguir emplacar com que esse benefício seja também para os aposentados. Mas não dá para abrir mão do nosso salário. Então, nós já estamos com defasagem há algum tempo, né? De outros anos. A gente vem bancando essa universidade já com uma salário há anos. E agora, mais uma vez, a gente vai abrir mão, se quer nos apresentar a inflação. E aí não dá para a gente aceitar um negócio desse, né? Então, esse, mais de forma geral, é o que eu quero dizer para a gente não abrir mão. Então, o dia 1º se torna um dia muito importante para a reabertura de negociação, a gente forçar a reabertura de negociação e também para mostrar para eles que nós estamos correndo sim atrás de mais verbas, que eles façam o mesmo ou deveriam estar fazendo isso, né? Mas assim, de forma geral, a nossa luta não pode parar por aqui, né? Vou passar aqui para o Cláudio, para falar, e aí a gente abre para as perguntas das pessoas. Boa tarde, meu nome é Cláudio, sou do Sorocaba, né? Acho que o pessoal, eu divulguei o vídeo do Lucas, né? Eu divulguei, quase a gente foi mandar embora aqui, vai ter gente passando. O que aconteceu é assim, o Lucas, e eu ajudo, porque não tem o cérebro do Lucas, ele é muito mais inteligente, ele começou a estudar os números, né? Desde o ano passado e tal. O Lucas falava algumas coisas, falou para todo mundo, falou aqui e tal. Só que quando a gente falava no CO, os professores faziam de conta que não ouviam. E a gente continuou cobrando e tal. O que aconteceu esse ano é que está todo mundo vendo que existe coisas erradas. Não é só o Lucas. Então, o André, que é o nosso coordenador lá, que não é legal também, mas ele é o nosso coordenador, né? Ele pediu que a gente fizesse um relatório das divergências que a gente encontrava nas apresentações do Rogério com o que a gente via pesquisando no site da Unesp. O Lucas fez o relatório, eu ajudei em algumas coisas, né, não muito. E uma das perguntas, se vocês se lembrarem, não sei se é que todo mundo participou da videoconferência da Marinhos, alguém participou? Chefes, supervisores, o pessoal que participa do órgão colegiado. Ela fez essa coisa. E ela apresentou uma tabela, o que o Rogério fez, e aparecia lá a folha de pagamento no valor de 176 milhões, foi do ano passado. E eu, na hora, eu não aguentei, né? Comprei o Rogério e tal, eu falei, isso aí não fui eu, né? Isso aí é coisa do RH. Tudo bem. Aí eles apresentaram essa planilha depois como informativo para a imprensa, só que eles tiraram esse valor de folha de pagamento, né? Porque com esse valor de folha de pagamento, eles compararam com 2008, dava um aumento até agora de 98% na folha de pagamento. Então,
Tá, o número era usado exatamente para assustar. Né? Foi uma das perguntas que nós fizemos lá no relatório. A outra era por que ele usava, comparava o índice do crescimento do ICMS com o crescimento da massa salarial, usando o deflator no ICMS. E aí parece uma coisa monstruosa, né? 89 de folha e 43 de ICMS. Ele falou que ele não devia ter feito aquilo, né? Mas que ele fez, né? E não pediu desculpas para ninguém, né? E o Lucas falou para a Folha que isso era muito ruim, porque ele mostrou isso para a imprensa, né? Ele não foi pedir desculpa para a imprensa, falar que não estava errado. Uma outra coisa é sobre a folha dos aposentados, né? Que o pessoal que aqui é estatutário, né? Vocês pagam previdência, certo? E, só que mesmo assim os aposentados continuam na folha e tal, e eles não explicaram isso, vão explicar depois. E foi basicamente isso, né? O que a gente fez? Marcamos uma reunião com ele apresentou essa planilha aí, uma apresentação da Marilda, né? E a gente discutiu. O que a gente percebeu na reunião dos diretores, eles estão cobrando também agora. Eles têm dúvidas também. Quer dizer, eles têm que ter dúvidas, né? Mas agora é o momento de cobrar. Então, o que eu aconselho a todas as unidades é o seguinte: quando tiver uma reunião por videoconferência entre a reitora e os diretores, o que fazer? Chama o cara para conversar, pergunta o que está acontecendo, o que foi falado, porque ele, quando é uma coisa ruim para nós, eles fazem questão de divulgar, mas quando é coisa que tem dúvida, eles não falam nada. Então, seria interessante se todas as unidades conversassem com os diretores, para ver como que está isso aí, o que vai acontecer e tal. Isso aí é basicamente isso que eu falo. Obrigado. Nós queremos agradecer a fala do Sr. Alberto, a fala do companheiro Cláudio, né? E agora está aberta a palavra, né? Então, para que os companheiros possam fazer suas perguntas, né? As dúvidas que tem levantado durante a nossa assembleia, a hora é agora. A hora é agora de vocês realmente sanar suas dúvidas, né? Então, nós vamos iniciar já as inscrições. Antes, eu gostaria de pedir aos companheiros que estão com a gente viajando, que está aberta já a lista agora. A luz que pede para que abra a lista da viagem, né, da Câmara agora, porque a segunda-feira até o meio-dia tem que, então, está tudo pronto. Então, está aberta a lista que eles deverão estar assinando, estarão conosco viajando para São Paulo, para o ato. Então, a lista está aberta. Vamos ouvir o companheiro da pista da palavra. Pode vir à frente? Não, é só uma pergunta rápida. Companheiro Léo. Vou perder mais tempo que até aí. Isso aí. Você está gravando a pergunta? Roberto, só uma ideia. Vocês tiveram acesso, né, aos números reais, comprometimento de folhas, é isso? Isso é algo sigiloso ou poderia ser trazido? Não, tá no site. Não seria interessante divulgar isso, a gente receber os nossos e-mails e tal, para fomentar um pouco a greve? Ou pelo menos mandar o link, né? Porque assim, naquele vídeo do Lucas, tudo que ele falava, ele citava a fonte. E tem os traços, e a gente tem uma despesa paga e tal. O que está acontecendo no tempo é que eles estão demorando mais para subir as informações. Não sei se é para o movimento e tal. E até o mês passado a gente só tinha as despesas pagas em fevereiro. Entendeu? Então a gente vai encaminhar para todo mundo os links para vocês, como é direto. O pessoal ia acompanhando. Porque assim, quando ele sobe a despesa paga no mês, aí você vê quantos que é o real a folha. E se você pegar e comparar com a planilha com o resto, você vai ver que tem uma diferença lá que ele já guarda o 13º e as férias. Porque até então parece que a gente estava muito convencido de que o comprometimento da folha fosse tão abaixo, né? Então acho que seria interessante colocar isso de forma bem clara para todo mundo. Seria um incentivo. Só lembrando que a planilha do Oeste não é o comprometimento com o orçamento. Que eles falam que é o que tem dentro do Estado. Eles comparam com o Estado, não com o orçamento total. E daí tem as outras coisas. Só que para fins de apresentar para o Norte de Contas, eles apresentam o orçamento total. Mas para apresentar para a gente, eles falam que Então o comprometimento seria ainda menor.
O que dá no manual estatístico aí já é com a cultura. O manual estatístico é melhor. Continua a descrição com o Pedro Gaetano para usar a palavra. Tá ouvindo? Primeiramente, agradecer ao Alberto e ao Paulo, que ajuda até aqui, Maria bem longe. Então, Alberto, é o seguinte: aqui nas últimas assembleias, na verdade, desde quando a gente começou, nosso acúmulo de discussão tem sido no seguinte sentido, de que a gente entende que a única estratégia para a gente vencer a intransigência da reitoria, todo esse autoritarismo que a reitoria e o CRUES vem demonstrando, é a gente unificando as nossas lutas. E unificar as lutas não só aqui dentro da Unesp, óbvio, que é o primeiro passo, mas unificar as lutas a nível estadual, se juntando concretamente junto com a USP e com a Unicamp. Bom, a gente pensa, então, resumindo, a estratégia é unificar para vencer a intransigência, porque sem essa estratégia provavelmente a gente não vai vencer. Uma proposta que está aqui desde o começo, bem antes até de a gente começar a nossa greve, é a gente construir o terceiro encontro estadual de servidores, que a gente construiu em Bauru, o primeiro e o segundo aqui em Marília. Exatamente nesse sentido, para que a gente reúna todas as unidades que estão em greve, aqui dentro da Unesp, para nos encontrarmos e estabelecermos, juntamente a direção do sindicato, um rumo concreto, firme e forte para o movimento para a vitória. Eu queria saber de você a possibilidade desse terceiro encontro acontecer. A gente sabe da dificuldade de datas dentro do nosso calendário, tem sempre que viajar para São Paulo, a gente sabe da direção do sindicato, que está, correndo todas as unidades, se desdobrando, indo até São Paulo, participar de reuniões de votos a 6, participar de reuniões do CRUES. A gente sabe da dificuldade de calendário de tempo, sabe da dificuldade de energia, mas ele se justificou, até a gente tem discutido há um tempo, discutir uma sistematização desse possível encontro para ajudar a direção do sindicato, sim, apresentar o primeiro passo para vocês trabalharem, enfim. Queria saber de você dessa possibilidade desse terceiro encontro, se ele é possível acontecer, o que você acha dele, se você acha importante, se você não acha, o que você acha da unificação dos movimentos, se você acha importante, se você não acha, para dar um passo à frente, saber a possibilidade desse terceiro encontro acontecer. Eu posso fazer mais uma pergunta ou quer escrever, doutor? A segunda pergunta é bem rápida, é sobre a questão dos mapeamentos que o Sintonésio sempre enviou para a gente. Há pouco mais de 3 semanas a gente não recebe nenhum mapeamento. Então, todas as notícias que nós temos sobre as outras unidades vem do Facebook, vem de um contato que a gente conseguiu viajar para o Rio Preto, enfim. Eu queria saber o que aconteceu dos mapeamentos não virem mais e aproveitar, como a gente não está sabendo tanto assim profundamente o que está acontecendo nos outros campos, que você desse a sua visão, você tem visitado outras unidades, como é que estão em outros campos, onde está forte, onde não está, se possível. Obrigado. Bem, primeiro da unificação dos movimentos, né? Já há vários anos, não é agora, vários anos, há uma solicitação, reivindicação não só nossa, né, os ensino da Unesp, mas das outras universidades, das outras categorias de universidades, fazer aumentar, né, a unificação, né? Há uma discussão geral que a gente faz com todas as entidades das 3 universidades mais do São Paulo Souza, né? Discussão que a gente já faz em conjunto, mas de uma unificação mais forte, como tinham sido propostas seminários, esses encontros e tudo mais para que isso acontecesse. Infelizmente, né, a gente não conseguiu até agora fazer essa unificação, fazer essa discussão mais ampla, vamos dizer assim, com mais pessoas envolvidas, né? Infelizmente a gente não conseguiu avançar dentro de algumas categorias, né? Um outro fato delicado, mas importante que acontece nessa não unificação são, eu acho que é importante os pensamentos diferenciados, mas são correntes, né? Correntes que existem dentro dos nossos movimentos, mais principalmente na USP, no campo que é mais forte, que infelizmente não avançam. Quando se fala numa discussão, vamos fazer uma discussão, cada um, eu fico é ruim a gente falar isso, mas assim, cada um quer ser dono da verdade mais que o outro, né? Vamos fazer uma discussão com ele, X aí, de uma forma geral, que une todo mundo. Não é por aí. Não é por essa
A gente não consegue fechar, né, vamos dizer assim, um acordo para a gente unificar mais ainda. Nós conseguimos agora, né, juntar um lado dos sindicatos, que é o lado dos aposentados, né, que tem alguns, nós temos coordenadorias de aposentados, por conta das indicações aposentadas que agora nós estamos no centro dos meus livros de 3 anos esse ano, né, de uma parte da diretoria. Mas, no geral, para discutir o todo, a política e tudo mais, infelizmente a gente não tem conseguido avançar nesse sentido. Quando a gente pensa, agora vai dar, né, algumas quedas no meio do caminho, a gente não conseguiu ainda. Mas entendo, já participei, né, de várias discussões de mobilização de forma geral, entendo que é muito importante que isso aconteça até para nos unificar mais ainda, né? Muito mais ainda, e a gente avançar, inclusive, nas nossas reivindicações. Né? Quanto mais organizado, mais junto, a gente consegue mais ainda. Mas quando se coloca também algum ponto em comum, vamos unificar essas lutas, né? Discussão de carreira, por exemplo, para que a gente tenha dentro das 3 universidades de São uma carreira só, né? Uma linha de uma carreira só. Bom, aí cada um vê o seu, né? O que é mais benéfico, não, eu tenho meio, né? É meio ruimzinha essa carreira, vai complicar a nossa aqui. Aquela disputa de, tipo assim, eu chamo de individualismo, de cada um querendo acertar o seu e o outro vai ficando. Mas seria importante também que a gente fizesse essa unificação para discutir esses pontos, né? Seria interessante uma unificação integral, não só de uma das categorias da universidade, por exemplo, servidores administrativos, serem universitários, serem professores, não. Os docentes também, para que a gente fizesse uma discussão em conjunto, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu ainda. Dificilmente a gente vai conseguir fechar em algum ponto. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente está pegando aos poucos, né? Pegando uma coordenadoria aqui, aposentado, daqui a pouco a gente já está discutindo a questão da saúde, né? Os hospitais universitários que a gente não tem mais, já estão fazendo em conjunto essa discussão nas universidades, então assim, mas eu acho que deve ampliar, né? Para mais pessoas participarem. Então, essa é a questão da unificação nas universidades. O terceiro encontro, você deve ter lembrado, a gente deve ter lembrado quem participou aqui, né? Que ficou para Rio Gado, né? Que eles pediram para organizar lá o terceiro encontro. Tanto que a gente falou, bom, vamos então, o que vocês acham? Bom, aí eles disseram, antes de começar a discussão de campanha salarial, nós vamos organizar o terceiro encontro. A gente não divulgou porque na verdade, eles não deixaram a gente, não, vamos tentar resolver aqui. O diretor daquela unidade barrou a liberação de salas para a gente fazer o terceiro encontro. Estamos em contato com ele, conversamos com os nossos colegas lá, que são os representantes, fomos conversar com ele e era assim, estava tudo certo, mas por conta de uma ocupação que teve lá, os alunos agora nesse período, e a gente soltou a moção de apoio, né? A gente, enquanto sindicato, soltou a moção de apoio e barrou o nosso encontro. Então aqui vocês não vão fazer encontro. Enfim, mas aí depois disso nós começamos a vir, então vamos ter que organizar em outro lugar. Aí surgiram as propostas, né? De se fazer o terceiro encontro numa dessas unidades que tinham sido sofrido aí um corte de ponto no ano passado. Na sequência, a gente já começou com um movimento, uma mobilização, e infelizmente a gente não conseguiu ainda organizar, né? Mas de suma importância o terceiro encontro, tanto que o primeiro e o segundo foi muito importante, né? A gente cresceu um pouco mais com isso. Então, o terceiro encontro, a gente ainda não abriu mão dele, inclusive de fazer nesse período ainda, né? Nós só estamos tentando achar uma brecha, né? Por conta dessa correria, tem, não tem movimento, não tem mobilização, não tem água, né? A gente não conseguiu fechar ainda uma data e o local exato para a gente fazer esse terceiro encontro. Mas vamos sim, com certeza, realizar, né? Não está chamando. Mapeamento. Outra questão delicada, e infelizmente, não é por falta de cobrança nossa ou dos nossos funcionários lá no sindicato, né? Eles mandam um e-mail, quando vai ter assembleia, gente, marquem as assembleias, já em seguida já mandam os encaminhamentos, o que foi deliberado. Infelizmente, o nosso pessoal tem tipo assim, parece que está dando mais importância, que não deixa de ser uma ferramenta, mas vão colocar no Facebook, esquece e manda para a gente. A gente tem que ficar o tempo todo cobrando. Isso não é falta de cobrar, não. A gente tem cobrado bastante. E cobramos bastante também os nossos funcionários, independente de
do representante da unidade mandar, cobra o pessoal para enviar para a gente. E passa um período que o pessoal faz assim, assembleias, tem assembleia, mas como está em breve, o que foi deliberado lá é só questão mais, né, na cabeça dele, questão mais local. E, não, aqui é de interesse nosso, aqui não há necessidade de estar mudando, porque o importante é que nós estamos em greve. Mas a gente tem que cobrar dizendo que não. É importante cada ação que acontece nas unidades para fortalecer as outras, né, para dar visibilidade ao movimento como um todo, né? Então a gente tem feito essa cobrança para mundo. Infelizmente a gente não consegue avançar. Por outro lado, é assim, os boletins, as coisas que a gente tem lá, a gente não deixa de repassar. A gente encaminha, independente se está completo ou não, a gente tem encaminhado para os nossos representantes, né? E os e-mails que a gente tem lá do pessoal. O sindicato tem, a gente tem encaminhado. Independente se está completo o mapa ou não, a gente tem encaminhado. Então, assim, talvez a dificuldade está na divulgação, né? Divulgação local, que a gente tem isso, né? Tem unidade nossa aqui, a gente divulga para a lista e a lista o servidor não ficou sabendo. Hoje a gente estava lá em trabalho de manhã, escuta, tem essas informações, vocês receberam? Não. Então fica assim, cada vez mais difícil. E aí a gente precisa do conjunto. Aqueles que a gente tem quando a gente sempre pede, quando a gente vai numa unidade dessa, passa para a gente, além de fazer assinatura, coloca aí o seu e-mail para a gente montar um link direto, né? Um sindicato direto com os trabalhadores. E a gente tem conseguido êxito com isso. Infelizmente, em algumas unidades, a gente ainda tem um problema. Não estou dizendo aqui que é 100% perfeito, que está tudo certo, não estou dizendo isso. A falha sim. Mas tem sido enviado da forma como a gente tem recebido, né? Recebido da nossa comunidade, né? Cada um naquela unidade manda para a gente divulga daquele jeito. Eu peço pessoal, pelo menos 2 vezes por dia no nosso funcionário, pelo menos 2 vezes por dia, se tiver informações novas, você está repassando para a unidade. Pelo menos 2 vezes por dia. Roberto, então não seria o caso, se o pessoal das unidades não estão encaminhando, que liberasse o mapeamento contando todas as unidades e naquela unidade que não encaminhou, no espaço, tivesse colocado que até o fechamento desse mapeamento, unidade tal não encaminhou os dados para divulgação. Porque aí essa unidade ela vai ser cobrada, não é? Vai cobrar de quem deveria ter feito isso e não fez. Porque eu acho que o que não fica legal para nós, é nós que fizemos, que encaminhamos, ficar sem informação do resto da unidade, das outras unidades. E aí ontem eu estava olhando no Facebook, o pessoal com comentários de que tem unidade que está totalmente trabalhando, fora aquelas que a gente sabe que não estão paradas, e aquelas que se divulgou que estavam parando, estão trabalhando. Então, isso favorece toda a divulgação de informações contrárias ao movimento grevista que desestabiliza, né? Só que, assim, esse contato no Facebook ainda não atinge a todos. Nem todos os servidores têm Facebook. Então, assim, a gente precisa, sim, que esse mapeamento chegue para nós. Nem que seja assim, Marília não encaminhou os dados necessários até o dia tal do tal. A hora que o servidor olhar o mapeamento, vai cair em cima do diretor de base. Todas as doenças encaminham o debate? Sim, Todas. E é cobrado também, né, senhor não? Em relação ao mapeamento, inclusive, eu estou sem computador faz uns 10 dias, falei com a companheira Bruna, né? Ela está vendo para a gente aí como comando de greve. Porque da assistência técnica, não estou sabendo nem recebendo, nem enviando. A companheira Bruna está dando aí uma assessoria para a gente, um suporte para a gente nesse sentido. Eu estou separado, eu estou encaminhando das últimas assembleias do FUNC e tal, mas assim, antes do computador do cidadão dar problema, ele sempre falava que após cada assembleia, ele encaminhava o mapeamento para o Sudoeste, assim como ele encaminhava para o FUNC, que hoje a gente encaminhava para o FUNC. E a gente tem assembleias na segunda, quarta e sexta. E sempre sai, difícil uma assembleia ter uma deliberação. E geralmente tem alguma coisa que a gente gostaria de passar para as outras unidades, para divulgar, para dar outra divulgação. O que acontece? A frequência com que os mapeamentos vêm, ela não tem essa atualização.
Então, o último mapeamento que tem é um que fala de 9 de junho, que é quando a gente teve a congregação aberta, no começo do mês. O último mapeamento que tem, a informação mais nova de Marília, era da nossa assembleia antes de 9 de junho. Então, quer dizer, a gente sabe que o senhor Adão manda, assim como os delegados devem mandar, mas alguns devem realmente pecar nisso. Só que a velocidade que o mapeamento vem, ele não traz essa carga de informação de novidades, de coisas novidades. Isso é meio complicado. Eu queria aqui aproveitar para dialogar um pouco com o Alberto a respeito dessa questão, dessa necessidade de unidade que a gente tem. Esse assunto já está bastante batido, mas, enfim, só para demarcar. Imagina se a gente pudesse, após, por exemplo, o último comunicado do PROESP, que fala que não vai ter negociação enquanto tiver ocupação, enquanto tiver obstruções, etc. Se a gente tivesse um canal direto de comunicação entre todas as unidades da Unesp, e a partir desse comunicado do PROESP a gente desse uma resposta única para esse comunicado, então, por exemplo, a partir do comunicado, o que a gente vai fazer? Vamos na frente da prefeitura de cada cidade da Unesp, onde tem Unesp, e fazer um ato. Pensa como a mídia ia noticiar isso, pensa o peso que a nossa greve ia ter para a opinião pública. E, claro que a gente tem ideia, vou repetir todas as palavras que não quero nem as suas, Alberto, da dificuldade de construir aquele ponto, principalmente nesse momento de mobilização. Mas a gente tem uma proposta, nem posso dizer que é uma proposta de Marília, porque é uma proposta que vem de diálogos com outras unidades também, né? Uma proposta da gente tentar, de alguma forma, estabelecer algo entre representantes ou entre os comandos de greve da Unesp. Então, a princípio, a gente pensou em estabelecer esse contato via e-mail, que é o meio mais simples, e a partir daí, conversando entre os comandos, pensar num novo espaço. Não tem dinheiro para a gente fazer um encontro presencial? Então, vamos fazer um encontro via Skype, e a gente conversa e coloca as ideias que as assembleias têm, e traz de volta para a Assembleia, o dialoga, né? Pô, minha Assembleia está querendo, sei lá, fechar o portão, minha Assembleia está querendo fazer um ato forte em São Paulo, minha Assembleia está querendo fazer uma passeata no centro da cidade. Tira o consenso daí, tira o indicativo para as bases, e as bases, com certeza, em sua maioria, vão caminhar nesse sentido e vão construir ações para mostrar a força do movimento. E da mesma forma, além de construir ações unificadas, a gente pode construir posicionamentos. Então, por exemplo, gente, a qualquer momento, a Marisa pode fazer a mesma coisa que fizeram ano passado, ameaçar cortar o ponto se a gente não sair de greve. O que a gente vai fazer? Cada um vai decidir por si, vai sair correndo, vai sair da greve, e aí enfraquece o movimento e quem fica corre sério risco de ter o corte de ponto de fato, assim como aconteceu ano passado, ou a gente vai bater o pé e vai todo mundo ficar firme e mostrar ainda mais força para ver se ela reage. Porque se a gente tiver um movimento muito forte, eles não vão querer cortar o ponto de vista. Eles querem cortar o ponto fragmentado, para desarticular. Então essa é uma proposta que não é nossa, mas que a gente está tentando divulgar, e queria pedir o apoio de vocês para ampliar essa discussão, ver se a gente constrói isso para fortalecer esse movimento. Tá? E só um último recado agora por fora, pedir para todo mundo ficar atento com o e-mail, e a gente vai mandar um cronograma da semana que vem está um pouco alterada nas nossas atividades. Tá? Então na segunda a gente tem o comando unificado de manhã, a assembleia à tarde, depois da assembleia a gente vai fazer uma atividade de confecção de faixa para poder ir para São Paulo, na terça a gente vai estar em São Paulo, na quarta a gente tem a nossa assembleia normal, e à tarde, por iniciativa dos alunos, mas também é proposta do Comando Unificado, a gente vai fazer uma aula pública no centro da cidade, naquela praça em frente à prefeitura, para continuar nesse movimento de trazer a população para perto do nosso diálogo. Isso na quarta tarde, ou seja, na quarta tarde não tem plenário conjunto. O plenário conjunto vai acontecer na quinta, às 14 horas. E a proposta da última plenária, que a gente tem que trazer para a nossa assembleia de hoje, é que essa próxima plenária siga o tema da paridade, mas não simplesmente o tema da paridade, que já está bastante batido entre nós, mas o tema da paridade, da estrutura de poder dentro da universidade e dos instrumentos que a universidade se utiliza para controlar a gente. Que instrumentos são esses? A gente tem o ADP, que é uma ferramenta de avaliação, mas que na prática ela também coloca a gente na linha que a universidade quer.
Tem a avaliação, a planilha de avaliação docente, que faz a mesma coisa que o DC faz com a gente com os estudantes da apostam nos critérios CAPES, e aí ainda tem uma outra ferramenta que é informal, mas que existe para encaixar as pessoas, que é o TROT. Enfim, é uma discussão longa, não vou abrir a discussão agora, mas essa é a proposta do tema da nossa plenária para quinta-feira que vem, a gente precisa colocar isso hoje, ok? E aí, para a próxima semana, a proposta de tema da plenária vai ser métodos de luta, que a gente precisa pensar ações para o nosso movimento. É isso, obrigada, gente. Desculpa que me amarei. Sobre essa excelência. O mapeamento, eu falei aqui, o último que eu recebi foi dia 23, realmente foi segunda-feira, e fora da informação da Assembleia do Município de 18. Só lembrando que você tem que encaminhar o e-mail para simples.arroba.uol. É a Rosângela que nós temos mandando ela. A culpa é nossa, velho. Ixi, mano. Estou mandando aqui para a Maria, não sei se não é assim, não. Às vezes não estou encaminhando o Nesp? Não. Os últimos não, por conta do pronunciador. Não, mas você mesmo pode encaminhar o fundo, você já põe em cópia do Nesp.arroba.uol, porque daí a Rô já recebe e já dispara. Mas segunda-feira tem um. Então, esse segundo a gente não recebe. Eu não Você recebo. não recebe e-mail do Nesp? Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo, mas não recebo o mapeamento. Só os boletins. Tem um mapeamento aqui do dia 23. Vem direto no seu e-mail? Vem direto no meu e-mail e de mais umas outras pessoas que são sindicalizadas. Só que só vem o boletim e o boletim fora das 6 e o do Sinto Nesp só. Eu acho que o mapeamento, gente, assim, não tenho certeza, mas eu acho que o mapeamento está vindo dos representantes de cada unidade, né? De cada unidade está vindo o mapeamento. O seu Adão? Então, assim, mas eu posso ver lá e pedir para ela mandar para todos os e-mails, independente de ser o pessoal, os representantes enviar para o geral. Onde envia o boletim, vai também o mapeamento. Eu disse, eu não estou recebendo, não estou recebendo. Ultimamente eu estou sendo administrador da assistência. Mas assim que eu tomar, então eu me deixo, antes também não deixar de enviar. Daí vamos continuar enviando para que perguntou. Bem, antes de eu passar a palavra ao companheiro também que fazer outra palavra, gostaria de deixar como sugestão, não uma proposta, que é sugestão, de que, como está tendo aí um certo problema em relação ao terceiro encontro regular, né, fosse feito em Botucatu para que a gente pudesse conhecer a nossa subsede em Botucatu. Né? Fica como sugestão. O companheiro Valdomiro. Não, pode ser aqui. Por causa da filmagem. O seguinte, Adão, eu entendo que a questão aí, poder desse computador, vai ser como diretor do sindicato, né? Eu ter vindo aqui semanalmente na Unesp, né? Para responder isso. Eu já vi que nós estamos todos na sua direção, né? Como diretor. Então, infelizmente, eu tenho que solicitar isso para você, que venha qualquer computador da universidade, né? Responder essas coisas tão importantes com relação à greve, entendeu? Porque na verdade, às vezes chega, me mandou para o diretor. Outra coisa, você falou desse mapeamento, mas até eu acho que é uma vontade de todos saber como é que está, Alberto, o quadro geral da universidade, em toda a universidade. Quantas unidades hoje estão realmente em greve? A porcentagem, para a gente ter aqui clareza do que está acontecendo, já que todos os nomes que estão recebendo. Então, agora eu quero saber de vocês, né? Como é que está o quadro geral da greve da Unesp, da Unesp do todo? Quer saber a porcentagem das unidades? De 24, nós estamos com 18 em greve. Tipo assim, quantidade de pessoas em greve. Primeiro eu queria saber a quantidade de campos. Nós estamos com 32 campos. 32 não, 32 campos não. 24. Esses 24, quantos estão em greve hoje? 18. 18. Não, vamos falar isso. São 33 campos. Não é campos, quer dizer, são institutos, é diferente. Campos, vamos pegar só campos. Porque tem campos não tem 4, né? Não, você fala não. São 24 campos. São 24. Dos 24, nós temos 18 em greve. Que mandou pra gente, a gente acompanhou, foi lá, em Matos, tá em greve. Gente, mas aqui falar para vocês, não, qual é o percentual de funcionários que estão em greve?
não dá para ter um número exato de cada unidade, porque tem dia que está lá 80%, tem dia que por alguma razão tem 50%. Não é? Eu entendo também, que ela tem um monte de coisa, gente. Mas, por exemplo, tem unidade, 80% não trabalha. Isso, tem colegas nossos, nós vamos pegar o plano de que foi tentando um grupo aqui, né? Rosana tem um grupo de servidores lá, bravos servidores, como nós aqui, que resiste e estão em greve. Mas é um número de quanto? 6 pessoas. Sim, tem 30 funcionários. São 6 que estão em greve. Agora, é um percentual importante, porque eu vou dizer para vocês, Botucatu, nós somos hoje em 800, alguma coisa, quase 900 servidores da Unesp, né? Sem pegar o da Fundação, da Secretaria da Saúde agora. 900. Se vocês tem dia lá na Assembleia nossa, que o pessoal vai lá e a gente tem acompanhado também, passado por lá, tem dia que tem 100, 150, qual é a percentual? Ou seja, tem dia que tem menos, 60, 70 pessoas. Tipo, 80% é dentro do dia. E a complexidade, porque tem pessoas que assinam todo o movimento, viu? Ele vai lá e assina a lista de presença do movimento, e quando você pensa que não está trabalhando. Então, assim, mas de uma forma geral, nas unidades que realmente aderem ao movimento, sempre está no movimento, que são as maiores, de uma forma geral, nós estamos aí, eu acredito, não divulgue isso, porque não é exato isso. Eu acredito que, de uma forma geral, nós temos aqui em torno de 60% a 65% dos nossos trabalhadores no movimento. Lógico, você tira, por exemplo, reitoria, não tem ninguém, né? Instituto de Arte, tem lá o pessoal firme no movimento, né? A gente aqui, e assim vai. Tem unidade que é isso que falou, tem meia dúzia lá cantando no movimento e não vão desistir. Nós estamos ainda atrás daquelas unidades, principalmente agora só as experimentais, algumas experimentais que não estão no movimento ainda. Nós estamos passando como o caso de origem, a gente teve lá semana passada, essa semana de novo, tentando convencer os colegas a participar do movimento. Então, assim, não tem um número exato. Mas eu estou falando isso aqui para nós, né? Para nós aqui. Porque eu não vou fazer essa fala para um jornalista, por exemplo. Ele pergunta: qual é o percentual dos servidores que estão parados? A mesma resposta que eu dei aqui inicialmente. São 18 campos da categoria de servidores administrativos em greve. Ah, mas está todo mundo parado? Bom, nós temos atividades essenciais, é isso que eu jogo. Tem atividades essenciais que não dá para parar, não deixa de estar parado. Bom, que é isso, movimento? Lógico que a reitoria sabe. Tanto que ela mandou um documento para os diretores aí, não era para pressionar, mas era para verificar diariamente, né? Quem estava em greve e quem não estava. Eles devem ter um número lá. Só que eles não são loucos também que está divulgando, né? E tem diretor que divulga, tem diretor que diz: aqui está tudo sossegado, o serviço está correndo um dia, está tudo certo. Mas tem o pessoal do nosso movimento lá, né? Infelizmente, não está todo, a gente queria que estivesse 100%. Nesse momento de greve, e aí a culpa não é do diretor, não é do professor, é culpa do servidor administrativo. Nesse momento, tudo vira essencial, né? O meu serviço não pode parar, que é essencial. Olha, se eu parar, vocês vão receber pagamento, hein? Peraí, eles gastam 30 dias do mês para fazer a folha de pagamento? Desculpa. Não sei se eu não trabalho na área, mas né? O meu não pode parar, eu sou financeiro, tem que pagar as contas. Né? O meu não pode parar, porque se eu parar aqui, prejudica tudo. Mas, se não há prejuízo, não há movimento, não há forçação. Se não há prejuízo. Prejuízo maior, o nosso salário sendo aí, meter na mão na nossa reivindicação, naquilo que é direito nosso. Na nossa economia salarial, no nosso benefício, tem que meter na mão, isso não é essencial. Esse jornalista da rádio, né, que me entrevistou, de Botucatu, ele fez uma fala que foi assim, eu fiquei até chateado, mas eu vou falar o que para ele. Ele perguntou assim: como é que está a mobilização aí, velho? Nós estamos desmobilizando, nos organizando, mas peraí, precisa ainda ficar conversando com o servidor administrativo se mobilizar para entrar no movimento depois de zero? Nós sabemos que ele tem razão. Não precisava a gente estar pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal entrar no movimento. Infelizmente. Depois de 2 de 0, né? Vai dividir, viu, gente? É 0% em maio e 0% em setembro. Né? E assim, existe uma mobilização, existe um tipo de pressão, gente. Se dependesse
da diretoria de nós já fizemos essa proposta. É que assim, não somos só nós, né, que estamos no movimento. Havia uma proposta aí, o que fazer, uma ação mais forte para a gente poder fazer com que abra essa negociação. O João Chaves topou, né, o Néstor topou, para a gente fazer uma ocupação. Mas ocupação de quem? Não do todo, chegar lá e invadir, não, ocupar, né? Mas a gente sentar lá, o grupo, por exemplo, do Fora da Seis, representante do Fora da Seis, nós estamos aqui para negociar ou para fazer negociação. Nós vamos ver, então tá bom, nós vamos sentar aqui, vamos ficar aqui até vocês dar a resposta. Ficar dia e noite, infelizmente, você olha para o pessoal, né, você está dizendo, mas olha, eu estou velhinho, não é demais. Eu não vou passar a noite fora de casa, né? Eu estou usando médico. Mas, sabe, são ações desse tipo. A gente propôs no ano passado, quem estava no Conselho do Estado, na mesma época disso do movimento, eu propus que os representantes dos órgãos colegiados, do Conselho do Estado, a gente ficasse lá dentro. Enquanto não houvesse negociação com a gente, que era uma reivindicação só nossa aí, né? Infelizmente, as pessoas não estão preparadas politicamente para fazer esse tipo de ação. Mas é uma ação que dá golpe, que faz com que as pessoas olhem para a gente. Peraí, gente, opa, tem alguma coisa aí que está complicada, olha, o pessoal está lá, né? E aí a comunidade com certeza vai nos apoiar, vai estar junto, vai fazer vigília, vai fazer o diabo para a gente abrir. E se a coisa emperrar e a gente perceber que não vai ter nada disso, olha, peraí, nós vamos ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Mais ou menos nessa linha, isso aí não é radicalizar. Radicalizar é o que estão fazendo com a gente. Nós não vamos quebrar nada lá, nós vamos ficar lá, vocês vão abrir, nós vamos ficar aqui. E vai ter que abrir. Então, mas você percebe? Não pode ser um, né? Tudo bem, se dependesse do Alberto, eu vou lá, fico lá, uma semana, né? De parte dos membros da diretoria. Mas eu sei que se chamar categoria também, em parte, bem. Mas e aí? Nós temos que resistir. O Mário, né? O Mário falou, Mário, e aí, como a gente faz? Ele falou, eu não vou fazer ocupação mais não. Por que você não vai? Não, porque tem um pessoal que entra no movimento, né? Aproveita do movimento, vai lá, quebra, picha tudo, e aí a gente paga o papo disso ainda. Né? Mas enfim, não estou dizendo que ele falou isso, mas não quer dizer que ele não vai fazer. Né? É mais um modo de falar do que acontece nesse tipo de movimento. Eu acho que nós não vamos fazer isso. Mas propõe, por exemplo, nós temos um CO na quinta-feira, que aqui para nós, viu, gente? Ó, eu espero que isso aqui fique aqui, porque se chega antes em algum lugar, a gente fica complicado. Né? Mas existe a ideia, sim, da gente fazer as falas enquanto membro dos órgãos colegiados, a mudança no órgão colegiado, e se não houver avanço nem resposta para a gente não deixar a reunião avançar. E da reunião avançar pode ser que a gente possa sentar lá também e ficar. Então assim, a gente tem também a vontade, né? Que nem vocês estão colocando para a gente aqui, ó, por que não, né? A gente quer fazer. Infelizmente algumas coisas amarram a gente, né? Amarram em todos os sentidos, né? Vai sobrar depois, mas não tem problema nenhum, eu não tenho preocupação com isso, mas vai ter que ter uma ação mais forte em algum momento. Sabe como abrir a negociação em 2004? Depois de 7-0? Você sabe como foi, quem estava lá, quem participou, quem estava lá naquela manifestação naquele sabe como foi. Houve uma ocupação da reitoria da Unicamp. As portas estavam, infelizmente, quebrou os portas e tudo mais, mas houve uma ocupação. Senão não tinha saído também do zero. Hoje nós somos mais, vamos dizer assim, considerados pacíficos, né? Mas não somos bobos. Não vamos pagar as contas de maus administradores. E pagar, eu não sei se nós estamos pagando contas, se está tão ruim assim, que a gente sabe que não está. Né? Então, a gente tem vontade, mas infelizmente a gente às vezes fica amarrado em alguns pontos aí. Vamos ouvir a companheira, mas antes eu gostaria só de fazer uma observação. Em relação à questão da porcentagem, fica difícil mesmo, como o senhor Alberto falou, porque quando nós enfrentamos a igreja do campo de Marília, eu tenho em casa, né, nessa presença, 73 companheiros. Mas nós temos uma Assembleia de Maria, 50, 60, 40,
35. Então é isso, assim, fica realmente difícil para uma porcentagem real. Companheiro, por favor. Não, na verdade, Alberto, eu queria, na verdade, fazer o que eu tenho observado como funcionária da universidade aqui na Marília. Eu só participei de 2 greves, do ano passado e dessa. A hora que eu olho essa greve, o que eu sinto do Sintunesp? Parece que o Sintunesp, ele está nulo, ele está sendo levado pelas outras universidades, é isso que eu sinto. Tá? Então ele está indo, ele não está se posicionando, então não manda mapeamento pra gente, isso que eu estou sentindo. Será que não seria o momento agora da gente tentar pegar uma negociação específica, a partir da pauta específica e depois voltar para geral? Será que não seria o momento da gente mudar a nossa estratégia? Tentar brigar com o reitor a nossa isonomia, porque a nossa situação é muito pior que a USP ainda. E nós vamos continuar ficando atrás dela? Eu concordo que ela tem uma força política grande, eu concordo, mas será que não seria o momento da gente mudar a nossa estratégia? A posição do Sintunesp, desse jeito, ele está recarregando forças, guardando forças para lutar na hora da pauta específica? Seria isso? Essa falta que eu tenho visto, da falta de ação do Sintunesp? A isonomia que falou da pauta específica é essa salário? Também. Essa daí ela já ficou muito. A gente perguntou para ela na videoconferência, que ela falou da pauta específica. Não quer que você pode específica. Você quer qual é o principal da pauta específica? Isonomia falou. Ela falou, não. Tudo que tenha impacto na massa salarial nem será discutido na pauta específica. Agora, se você já dá para a gente ir lá buscar 59 quadro. Então, paridade. Paridade. Mas vamos lá, deixa eu só colocar. É assim. Você tem razão, porque às vezes as informações, né, não chegam e a gente nem tudo que a gente faz enquanto representação, as ações do sindicato, frente à discussão com as outras entidades, não aparece, porque a gente não vai colocar no boletim tudo que eu falei, né, lá, tudo que o Cláudio falou, às vezes no dia da reunião, que o João falou, a gente faz um boletim de forma geral, né? Ó, tirou-se greve ou não tirou-se greve no movimento. Para nós, enquanto sindicato, Sintunesp, nós estaríamos em greve desde abril, se dependesse do Sintunesp. Não é? Você participou da greve do ano passado, nós fizemos uma greve sozinhos, trabalhadores. Por que eu digo o Sintunesp? Somos nós, todos. Né? Então, assim, fizemos um movimento forte no ano passado, conseguimos avançar, por mais que a gente não tenha chego, né? Ou conquistado aquilo que o todo, mas a gente conseguiu avançar graças ao movimento, graças à organização do movimento. Então, assim, de forma geral, pode parecer mesmo, se falha a divulgação, né? No caso de divulgação, está parecendo que a entidade pouco está fazendo ou não está fazendo nada. Você tem razão, não estou aqui, né? Não vou também tapar o sol com a peneira, né? Eu acho que é isso, e essas falas, essas críticas é importante para a gente também. É isso que não aparece aqui. Nós não divulgamos a nossa ação, a nossa reação lá perante as outras entidades, perante uma reunião com a Unesp ou com o gestor, né? A gente não divulga aquilo que de fato aconteceu, qual foi, né? Que nós xingamos, que nós batemos na mesa, essas coisas não aparecem. A gente faz boletim de forma, né, tranquila, de forma geral. Mas a nossa ação, eu posso dizer para você, que a gente tem sido insistente. Quem tem acompanhado, é mais fácil de observar, quem está nos jogos colegiados, as únicas falas que aparecem nos jogos colegiados cobrando alguma coisa é da representação, ou é do Sintunesp e dos nossos representantes servidores da administrativa, que infelizmente, né, tem alguma fala ou outra dos docentes, algum diretor faz uma fala ou outra, infelizmente, mas as nossas falas lá, e não é só nessa época, é o ano inteiro. É no CAD, é no CEF, no CCPG, principalmente no Conselho Universitário. Então, aí essa coisa não aparece, né? Essa participação. Por isso, da importância de participação de todos que vai estar vendo no dia a dia, né? E isso que a gente está fazendo aqui, discutindo, eu não levo isso como assim, estou fazendo nada, né? Estou criticando, não. Eu entendi, é importante para a gente crescer como um todo.
A entidade cresce com isso, o sindicato cresce, não é o Alberto, né? Sozinho, o Flávio, da diretoria, o senhor aqui. Somos nós que crescemos juntos. Então tem que existir sim essa cobrança e essas colocações para a gente fortalecer. Mas você pode ter certeza que a nossa reivindicação ela é incisiva. Aqui eu não ia dizer isso, mas o movimento em si, greve, talvez no período de férias não continue, mas ainda já era para ter. Algumas entidades do Fórum da CEI já tinham jogado, não por conta da entidade em si, mas por conta da categoria, que eles percebem que a categoria não vai avançar além disso, além do dia 1º que é agora, né? Mas graças à nossa intervenção, né, incisiva lá, é que a gente tem mantido ainda o movimento de greve, no todo, né? Então tem isso também. Você poderia responder a pergunta dela, Alberto? Vocês estão mesmo deixando de lado, nesse momento, a pauta específica, para poder... Porque a pergunta dela é nesse aspecto, né? Qual que é o posicionamento do Sintonésio? Então, eu vou chegar aí, mas primeiro eu vou fazer uma separação sobre esse assunto. Esse documento que o Congresso voltou, o comunicado do Congresso falando que agora vamos discussão do Pacto Pesquisa da Universidade a partir da manifestação favorável do Fórum das Seis. Né? Das entidades do Fórum das Seis. Agora eu vou falar enquanto entidade do Sintonesp. Nós, Sintonesp, trabalhadores dessas universidades, trabalhadores, não é direção, definimos que nós vamos discutir pauta específica após campanha salarial. Não foi o Alberto, não foi a direção que está lá. A categoria do servidor administrativo da Unesp definiu que discussão de pauta específica após campanha salarial. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos defendendo aquilo que a categoria disse para a gente para defender. Né? Essa fala de que ela não quer, né, que nós não queremos negociar, gente, é tentar tirar o foco da campanha salarial. Nós vamos discutir pauta específica. Mas como o Cláudio falou que agora nós dissemos isso para ela na última reunião que a gente teve lá, fora das 6 e ela lá na sala dela, o dia que teve o ar, né? Que ela nos recebeu lá. Professora, a senhora vai discutir, só está dizendo que nós não queríamos discutir pauta específica. Nós sentamos junto com a senhora aqui e falamos que ia discutir pauta específica pode ser campanha salarial. O que a senhora disse? Nada, entendeu que era isso mesmo. Entendeu que era isso porque a própria. Teve um momento, né? Teve um momento aí atrás que nós falamos, quer saber? Vamos protocolar a pauta específica e vamos avançar na pauta específica, né? A reitoria, a administração disse o seguinte, não negociamos pauta específica antes da campanha salarial. Porque primeiro nós temos que ver qual vai ser o gasto com o salário para depois discutir pauta específica. Agora está mudando de ideia? Será que são tão bonzinhos assim? Mas se a senhora quiser, e isso foi a resposta nossa para ela, mas se a senhora quiser negociar a pauta específica do ano passado está lá com 13 itens que não foram discutidos, não foram negociados. Pega aquela pauta específica e aplique, né? Não somos contra só aplicar, não. Aplique por vale alimentação, aplique por subsídio, né? Do plano de saúde. O ponto específico nosso que está lá, que é o primeiro item, a equiparação, o senhor aplica, pode aplicar. Pode pegar lá e mandar bala. Isso faz o quê? Um mês? Quase um mês, né? Alguém aplicou alguma coisa e aí solta o documento de novo. As entidades não protocolaram a pauta específica. A pauta está lá, gente. Inteira. Sem negociar. Agora, isso a gente diz para ela. Só que se for aplicar, não me venha com R$50 como tem feito todos os anos. No vale alimentação. Então, assim, não é uma implicância das entidades que não estão querendo negociar a pauta específica. Nós estamos dizendo o seguinte: primeiro, campanha salarial, como sempre foi feito. Segundo, pauta específica. Vamos discutir pauta específica. Mas se a senhora quiser aplicar, aplique. Aplique-se. Pega lá e, vê o que a senhora vai dar para o vale alimentação, que tem uma indicação que nossa, que é de R$850, que é do ano passado. Esse ano nós devemos aumentar o valor. Temos um subsídio maior, o plano de saúde, ou então integralidade desse subsídio. Nós temos a equiparação e outros itens que tem lá dentro da nossa proposição de pauta específica. Pode aplicar, você. O que ela fez? Nada, vezes nada, e está tentando jogar a gente. A categoria quando as entidades sindicais para negociar a pauta específica. E vou repetir, como já a categoria disse, e eu, Alberto, também concordo, é que o que a gente leva depois? Se não o nosso salário.
Benefício é importante, lógico que é importante, vamos lutar por ele, vamos estar brigando. Mas se a gente abrir mão, e aí você falou, nós já podemos voltar depois, essa história de que em setembro nós vamos negociar, bom, você já viu no ano passado, ou outros anos anteriores, no segundo semestre a gente pode discutir, a gente retoma essa discussão. Infelizmente não tem acontecido. Alguma referência tirou. Não sei se você recebeu no ano passado, tem um e-mail. O Duligão mandou um e-mail com respostas às reivindicações do Sintunesc, que era a resposta para o específico. Você lembra desse e-mail? Que tem uma das coisas, que é o auxílio criança. Talvez muitos aqui nem saibam o que é. No caso do Sorocaba, não tem a CCI, né? E o pessoal que tem filho que ganha o auxílio criança para pôr na creche e auxílio a crianças com necessidades especiais. Não tem 100 pessoas que recebem esse auxílio. Não é. E ele disse que ia impactar o orçamento, dar R$50 de aumento. Ele está falando que não dá para está falando naquele documento. Agora eles estão falando que dá para fazer tudo da pauta específica. É muito estrangeiro o jeito que eles querem tratar agora, usar a pauta específica, né, para falar que vão negociar alguma coisa com a gente. Aí, ó, eu vou pegar depois do e-mail fundo e vou mandar esse e-mail das respostas do Duligão e vou mandar os links lá que o rapaz vai pedir da transparência da Unesp. Companheira Leila, próxima. Dá para sair daqui? Sim? Alberto, a Bruna falou muito bem sobre a questão da comunicação, né? Para nós, eu pelo menos avalio como uma coisa prioritária rever essa questão da comunicação do Sintunesc conosco. Na verdade, eu acho que a gente se sente meio abandonado aqui, entendeu? Porque como não chegam as informações, começam a chegar as informações para desmobilizar, e isso está sendo extremamente negativo. Quando se falou da criação de um canal que viabilizasse os diretores de base, os comandos de greve, de estar repassando essas informações mais rapidamente, o que você pensa enquanto presidente do sindicato, e o sindicato pode nos auxiliar para ontem na criação desse canal? Como que você vê isso? Como que você acha que é possível pensar nisso? Né? Só complementando, a outra questão que seria o terceiro ponto, né? E aí vocês contaram da dificuldade com o nuclear, da ideia de se ter esse terceiro encontro numa unidade onde houve corte de ponto, onde o pessoal é muito reprimido em termos de participar de greve, é assim, se há uma data, se o Sintunesc pensa, porque, como você falou, entra julho, o pessoal entra de férias, desmobiliza, assim, que data vocês pensam nisso? A questão de montagem de um canal de discussão, o Sadão, ele me contou isso faz uma semana, né? O senhor falou sobre isso, a questão dos telefones. A gente tinha os telefones dos nossos representantes para poder passar para fazer esse contato. Na verdade, o que eu pedi foi que, através de e-mails, porque quando vem, por exemplo, o senhor Adão, né? Vem para ele o boletim, uma mapeamento, alguma coisa, lá tem todos os nossos representantes aqui lá. E vem junto, né? Então, dali, se você, por exemplo, der uma resposta para todos, vai para todos esses nossos. Aí eu pedi, eu poderia estar usando esse grupo aí, né? O grupo de representantes das unidades. Então, você falou dos e-mails, seria nesses casos. A Bruna colocou a questão de estar montando aqui, né? A questão do terceiro encontro que ela colocou, mas também a gente pudesse fazer a discussão, um conjunto com todas as unidades, marcar uma data, né? Através do Skype, umas coisas assim. O ano passado a gente tentou organizar esse tipo de coisa, né? O tal do Skype, o pessoal sugeriu que a gente usasse a videoconferência, que aí foi por aqui, eu acho que não vamos gerar mesmo, mas que nós não conseguimos, digo, nós em geral, né? Quem tinha conhecimento dessas coisas, né? De mexer com os cabos, os meninos até estavam nos auxiliando, mas não conseguiu montar um esquema, né? Para que a gente pudesse usar de uma forma geral nesse sentido. Na verdade, existe a ferramenta que nós não conseguimos encaixar isso tudo, ter alguém que faça esse trabalho, né, para fazer esse limpo ou essa discussão como um todo. Eu tenho certeza que o melhor ponto aí seria, vamos dizer assim,
esse primeiro momento através dos e-mails, mas um encontro. O terceiro encontro, como a gente disse, eu até não tinha consultado o João, não é nem questão financeira. Não é questão, não, é financeiro, apesar dos gastos que a gente tem aí, mas não era essa questão financeira. A questão foi essa viabilidade de se fazer, né? Era lá com o Rio Claro, não deu certo, a gente entrou no movimento, né? De greve, que a coisa aí atropelou um pouco. Mas a qualquer momento que a gente tem um espaço aí de tempo para a gente organizar isso aí, o local já foi sugerido aqui, pode ser qualquer sem problema nenhum, né? Nós temos um espaço bom lá para se fazer esse encontro, não só no sindicato, como a gente pode estar vendo outro espaço dentro do campo. Então, assim, eu não tenho, se você falar para mim, se tem uma data, não, eu não tenho uma data. Nós podemos sair com uma sugestão, né? Um indicativo de data e a gente tentar organizar nesse período, né? O que acontece é a mesma coisa, olha, já estava há algum tempo para eu vir aqui, né? E aí veio, tem uma reunião, foi marcada a agendada a reunião do fórum, foi agendada a reunião com o Crueste, né? Então essa coisa um pouco, né? Nós podemos sair sim, talvez com um indicativo, né? De uma data, né? Sei lá, para a próxima semana, coisa desse tipo, mas com essas possibilidades de mudança, se houver, por exemplo, vai ter uma negociação, né? Que pega aí, a gente fica delicado, fica complicado para a gente fazer e abrir mão de outro, né? Mas podemos sugerir aí um indicativo do terceiro encontro. Várias pessoas, não são só vocês não, gente. Várias unidades têm nos cobrado, e aí, vamos fazer o terceiro encontro, porque foi muito importante os dois, e é importante os dois, né? Próximo inscrito, com o PMDQ. Bom, Cláudio, fico contente que vocês usaram estratégias de luta, de conquista, porque até uma das pautas que nós tínhamos pensado para o nosso encontro era pensar em estratégias de unificação, de fortalecimento do movimento. Dependente de você e o Cláudio, que são da diretoria do sindicato, tem essa postura. Bom, só para colocar para o pessoal, gente, o Alberto está falando sobre ocupação e tal, a direção de Botucatu foi ocupada hoje, um campus ontem, um campus muito importante, tem o maior orçamento da universidade, onde tem os cursos mais bem vistos, né, como medicina veterinária, odontologia, foi a importância desse acontecido. E eu queria dialogar aqui com o Alberto, claro, ele disse que a Marisa disse que não vai negociar a isonomia. O ano passado, a nossa briga era com a isonomia. Todas as estratégias de luta que a gente pensou, na verdade, que a gente conseguiu aprovar para brigar pela isonomia, não funcionaram. A gente ficou fazendo assembleia, fizemos